Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, versículos 23 a 28. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 13, versículos 21 a 23. Falsos cristos, falsos profetas. E continuou Jesus na sua resposta à pergunta que lhe fizeram os discípulos acerca dos sinais da sua vinda e da consumação do século. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque falsos cristos e falsos profetas surgirão e farão tão grandes maravilhas e prodígios que, se fora possível, seduziriam até os escolhidos. Precatai-vos, pois, eis que todas as coisas eu vos tenho predito. Se, pois, vos disserem: ei-lo que está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Número 272. Essas palavras encerravam um aviso aos homens para que estivessem em guarda contra os que, em nome do Cristo, tentariam por todos os meios desviá-los da lei de amor e de caridade que ele pregou. Pronunciou-as Jesus, antevendo as dissidências que as ambições humanas originariam na sua igreja, fundada sobre o amor, e que arrastariam os homens ao egoísmo, ao orgulho e a todos os sentimentos materiais que os levaram até a negar a Deus. A propósito de análogas advertências, já recebestes as explicações que caberiam aqui relativamente aos versículos 23, 26, 27 e 28 de Mateus, ao versículo 21 de Marcos. Não há necessidade de as repetirmos, reportai-vos a essas explicações. A época que Jesus designou não se acha encerrada entre determinados limites, como muitos o compreenderam e ainda o compreendem, aferrados à letra. No curso dos acontecimentos, terão os homens, como tendes vós hoje, que combater as más influências que os cercam, influências que já se fazem e continuarão a fazer-se sentir sobre vós. São falsos cristos, falsos profetas, todos os que vos queiram escravizar as consciências, impondo-lhes um culto diverso do que Deus criou, o do amor universal. Quando eles vos disserem: o Cristo está aqui ou está ali, não os escuteis. Ainda por muito tempo procurarão desviar-vos do caminho reto e puro. Não os escuteis, não os sigais, até ao dia em que Jesus aparecerá na sua glória, isto é, em que todos os homens tiverem sido levados a praticar a sua lei, ouvireis dizer: o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Não vos deixeis prender por palavras mentirosas. Já explicamos o sentido que deveis dar a estas palavras alegóricas. O Cristo está aqui, o Cristo está ali.
e já vos indicamos os meios de reconhecerdes os que usaram e usam de semelhante linguagem. Buscando o verdadeiro sentido das palavras do Mestre, não esqueçais nunca que ele se dirigia a orientais e que envolvia sempre o seu falar numa imagem apropriada a lhe modificar o sentido de acordo com as inteligências dos que o ouviam, dos que eram então e dos que mais tarde seriam chamados a compreendê-lo, primeiro segundo a letra, depois segundo o espírito, por efeito da ação do tempo e do progresso. Vós mesmos, por não serdes bastante fortes, ainda não compreendeis a palavra messiânica despida de todos os véus. No que se vos diz, está a verdade, porém, não totalmente desenvolvida em certos casos. Não se vos dá o sentido completo de algumas passagens, porque seria necessário se precisassem acontecimentos que ainda devem permanecer envoltos na dúvida e na incerteza, até que pelo cultivo da fé vos tenhais tornado suficientemente fortes para tudo ver e tudo ouvir. Não ouvideis que estáis preparando os caminhos para aquele que há de vir e que o Mestre enviará, a fim de esclarecer as inteligências e inteiramente despojar da letra o espírito. Sim, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não o acrediteis, porque falsos cristos e falsos profetas surgirão, os quais farão prodígios e portentos tais que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Também estas palavras do Mestre eram referentes aos tempos que mediaram entre a da sua missão terrena e a época em que a lei de amor, que constituiu o objeto de seus ensinos e exemplos, e da qual disse não ser doutrina sua, mas daquele que o enviara, for compreendida e praticada em toda a sua pureza. Referem-se ainda aos esforços que foram e serão tentados para desviar os homens da obediência pura e simples às leis de Deus e do seu enviado, e para forçá-los a se submeterem a um código de origem humana, desfiguração da mais grandiosa e mais simples moral que eles possam esperar. Referem-se igualmente aos esforços empregados pelos pastores infiéis e às ciladas urdidas aos rebanhos, a fim de os fazerem enveredar por falsos caminhos. Jesus, nessa passagem, aludia a tudo quanto se fez, faz e fará para apartar da luz os homens e encaminhá-los para as trevas, quaisquer que sejam os meios empregados. Assim, pois, todos os que vos afastam da prática do amor e da caridade, que desnaturam o código admirável que o Cristo vos legou, são falsos cristos, falsos profetas. Não os escuteis. As influências ocultas se unem sempre às influências humanas. Mas Jesus, ao proferir as palavras com que nos ocupamos, não pensou em fazer qualquer referência especial às primeiras. Iniciando-vos nos segredos de além-túmulo, nos mistérios do mundo invisível, na natureza, na causa dos fenômenos espirituais, nos efeitos mediúnicos, quer de ordem material, quer de ordem moral, a revelação e a ciência espíritas vos ensinam que esses fenômenos, esses efeitos, que a ignorância dos homens tomou por prodígios, por milagres, considerando-os uma derrogação das leis da natureza, não são mais do que uma aplicação destas leis e que tantos podem produzir as más como as boas influências ocultas,
com o auxílio de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno, do mesmo modo que o mais digno dos encarnados, pode possuir. A revelação e a ciência espíritas vos ensinaram assim que a simples produção de fenômenos espirituais, de efeitos mediúnicos, de maneira alguma constitui o critério pelo qual se possa e deva reconhecer a moralidade e a veracidade do homem. Já mostramos os únicos caracteres pelos quais podereis e devereis reconhecer os verdadeiros Cristos, os verdadeiros profetas. Aquilo que havia de parecer grandes prodígios e portentos aos homens a quem Jesus se dirigia e às gerações que se sucederiam até aos vossos dias, em que aos olhos de todos brilha a luz espírita, não seria e não é de molde a vos enganar, pois que estais avisados e vos achais agora esclarecidos. Tende por falsos cristos, por falsos profetas, como instrumentos, conscientes ou inconscientes que são de más influências, de influências de erro e de trevas, todos os que, operando extraordinários prodígios, grandes portentos, sejam quais forem os fenômenos espíritas, os efeitos mediúnicos por eles produzidos, tentarem divorciar-vos da prática do amor e da caridade, da prática dos ensinamentos e exemplos do Mestre, da lei simples e pura que ele vos legou. Não os acrediteis, não os sigais. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.